Olá, olá, para você que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está começando agora mais um podcast, esse aí para você na sua tela ou no seu ouvido, se você está nos ouvindo, se você está nos assistindo, fique à vontade aí. De antemão, já chega, larga o dedão aí na curtida, no comentário, compartilha o vídeo. Isso. Ao meu lado aqui, como sempre, agora nessa segunda temporada, arrasando, Camilo Manfredi. Boa tarde, Tripode. Boa tarde. Tudo certo? Tudo ótimo. Maravilha. Hoje, podcast promete. Já deixei os recados iniciais e hoje eu quero fazer diferente. Cada dia a gente vem se superando. Não, a gente com certeza, né? Só a gente vem aprimorando. Rumo ao topo, com certeza. Fantástico. E hoje eu quero fazer diferente, Camilo. Hoje o convidado é sensacional, um cara incrível. E hoje eu vou deixar você dar um pequeno spoiler do perfil aí, de quem é o nosso convidado. Legal. Vamos lá. Vou começar então. Ele é sócio fundador da Engaja Comunicação e Digital College. Boa. Estrategista de comunicação, digital e influência. Né? Jornalista com mais de 17 anos de experiência em veículos de comunicação, corporações e poder público, e que hoje trabalha a comunicação corporativa com ênfase na assessoria de imprensa e digital PR para diversas empresas. Além disso... Empresas públicas e empresas privadas. Pô, louco, é muita coisa. Muita coisa. Então, para bater esse papo com a gente, explicar tudo isso e um pouco mais, receba hoje aqui no podcast Marco Aurélio Cabral. Devo falar? Vou falar o slogan. O slogan é uma piada interna. Ah, tá bom, tudo mas, bem. Gente, com medo. muito obrigado aí pela recepção. Acho que as palavras foram mais generosas do que eu mereço. Imagina. Mas é muito bom estar aqui com vocês. Obrigado. Turma da Newin, né, do grupo de vocês, e Comunique-se, são parceiros de longuíssima data. Então, prazer estar aqui com vocês. Camilo, Tripódio, tamo junto. Obrigado. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. E para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua trajetória profissional. Quando foi que você se encontrou ali com a comunicação, com toda essa loucura que hoje você carrega como trajetória profissional? Como foi o seu início, assim, esse encontro com a comunicação? Bom, com a comunicação, eu acho que como a comunicação é algo inerente ao ser humano, esse meu encontro com a comunicação foi ao nascer, mas eu não queria ser tão estúpido assim e quero construir isso de uma maneira mais organizada. Eu acho que a comunicação como essa habilidade humana, ela é a capacidade que a gente tem de integrar, de unir pontos e de fazer conexões, e isso eu tive desde sempre, né? E entrei no jornalismo. Não sou originário do jornalismo, sou da sociologia, das ciências sociais. Eu acho que foi quando eu aprendi a pensar. E o jornalismo eu aprendi de maneira mais prática, a colocar isso para um universo maior de pessoas, né? O que a sociologia não me permitia. Bacana. E aí, no jornalismo, eu enveredei por algo que eu gostava muito, que era a política e a economia. E aí virei um jornalista, um repórter de política, e depois um comentarista de política aos 24 anos, no Nordeste, né, no Ceará especificamente, Fortaleza, onde a gente reside. E daí a gente conseguiu fazer uma trajetória de conexões importantes. E essa trajetória que eu fiz, essa jornada, fez com que eu fosse convidado em determinado momento, até pelo Vicente aqui, que está aqui com a gente, e pelo Cid Gomes, que era o governador na época, a ser porta-voz do governo do Ceará naquela época. Tá. Então eu saí do jornalismo tradicional, que é quando eu aprendi a lidar com a notícia, com o princípio jornalístico sendo, né, efervescentemente colocado ali na tela. Uhum. Naquele caso, era uma afiliada Globo. Sim. E depois eu virei porta-voz, Verdes Mares, que é meu cliente hoje. Você vê. E depois eu virei porta-voz de governo. Então a gente aprendeu a fazer relações com a mídia, assessoria de imprensa, gestão de conteúdo digital, campanhas, uma série de coisas que não é a prática do jornalismo, mas é a prática da comunicação corporativa. E foi aí que eu entrei nesse jogo. E aí percebi esses movimentos no Brasil inteiro e no mundo. Não sabia necessariamente como é que isso funcionava. Claro. Uhum. E aí contratamos uma grande empresa brasileira para fazer um trabalho específico para a gente naquela época, e foi aí que eu fiquei mais próximo desse cenário da comunicação corporativa, comunicação estratégica, ou comunicação empresarial, ou relações públicas. Beleza? E aí começamos uma jornada aí de aprender sobre este modelo de negócio. Aí 4 anos depois, passei pouco tempo em governo, 4 anos depois fundei a Engaja, né? Tá. Uma empresa de comunicação corporativa, cujo slogan é bem simples, desde o início. Nós temos 9 para 10 anos, nem sei qual é a conta agora. Uhum. Não gosto de ficar contando isso. Passa rápido, né? Passa rápido. Tudo que é bom passa rápido. A gente é uma empresa de construção de opinião positiva. Nosso objetivo único, exclusivamente, é
construir opinião positiva sobre causas e negócios com integridade. E aí alguém me pergunta assim, Marco, mas isso é uma obviedade. Construir opinião positiva com o trabalho de vocês é uma obviedade, é óbvio que é positivo. Eu falei, nem tanto. A gente é muito demandado, não somos só nós da Engaja, mas todas as empresas de comunicação, a destruírem reputações de terceiros. Isso a gente não faz, é um valor que a gente tem. Então, por isso, construir a opinião positiva, e a gente fundou a Engaja e depois veio o crescimento e outros negócios. Muito bom. Não, sensacional. E você falando agora de reputação, que é um assunto que a gente sempre está batendo aqui na tecla bastante com os nossos entrevistados e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua relação com a política e como isso também, e não só essa relação com a política, mas como essa sua trajetória também te fez muito importante e necessário para que você realmente, dentro da Engaja, coloque isso de uma forma prática e visionária também para quem quer conhecer um pouco do serviço, conhecer um pouco da empresa. Eu acho que a comunicação corporativa, especificamente, ela tem vários vieses, certo? Tem empresas que atuam mais no ambiente político-econômico. Os políticos precisam muito dos profissionais de assessoria de imprensa, relações públicas, etc. Mas também os artistas, né? Os cantores, o entretenimento, a cultura. Então, tem empresas que são mais para entretenimento, empresas que são mais corporativas, tem empresas que são mais da política. E eu acho que na Engaja o espectro é mais política e economia. Eu acho que entender esse jogo da política faz com que a gente entenda o jogo das relações e das micro-relações de poder e da microfísica do poder, que é um conceito aí do Michel Foucault, que, né, enfim, em cada território, microterritório ou microárea, existem as relações de poder. Assim acontece na Newin, assim acontece no Comunix, assim acontece na política, assim acontece nas empresas, nas grandes corporações e pequenas também. Assim acontece em casa. É verdade. As relações de poder se dando ali. Quando você tem um entendimento sobre a política, né, a ocupação de cargos, sobre como é que as decisões se dão, sobre como as relações com os governos, que é uma relação com o stakeholder, algo que a Engaja, por exemplo, oferece, né? Nós temos uma área de relações institucionais governamentais, onde a gente tem um time que planeja, monta plano de ação e constrói a tese de relacionamento com os stakeholders de governo e stakeholders institucionais. Um governador de estado, para entender algo, ele precisa de um contato. Sim. Ele precisa de clareza. Um legislador lá na Câmara Federal, para entender sobre um determinado assunto, precisa de uma conversa, certo? Então, ele chega às vezes de uma ideia de um assessor, vamos sobretaxar aqui as empresas de comunicação corporativa. Vamos sobretaxar essas empresas? Porque eu acho que se a gente sobretaxar essas empresas, a gente vai ter mais emprego no marketing. E aí ele vai lá e propõe uma regra dessa. O que é que as empresas de comunicação corporativa fazem? Vão lá, explicam que não é isso, explicam qual é o dano que isso vai gerar, qual é o nível de desemprego que isso vai gerar, e aí, obviamente, muito possivelmente, esse legislador desiste daquele projeto de lei. Isso acontece com a grande indústria também, com a indústria de refrigerante, com a indústria de carro, com a indústria de combustível e tal. Isso é o chamado lobby institucional, que é legalizado no Brasil e em várias partes do mundo, né? Nos Estados Unidos especificamente, quando você faz uma coisa chamada defesa de interesse, que é a mesma coisa que você faz na sua casa e na sua empresa. Quando seu chefe quer tomar uma decisão esdrúxula, você vai lá e diz assim, meu chefe, só um minutinho, você tem um minutinho? Só queria te explicar qual é o dano que vai gerar essa ação. Perfeito. Eu sei que a intenção é boa, né? eu sei que a tentativa é importante, mas olha aqui o risco. E aí, muitas vezes, esse stakeholder retrocede. E assim a gente faz lá também. Então, o entendimento da política faz com que a gente tenha o entendimento macro desse jogo das micro-relações de poder. E, pasme, a imprensa é um quarto poder. É verdade. E a imprensa, para quem assistiu House of Cards, sabe Ótima que série. o primeiro episódio do House of Cards é o personagem principal, que eu não lembro o nome agora, se relacionando com a jornalista. E aí ele tem um caso com essa jornalista. Sim. Por que essa jornalista tem um caso com ele? Porque ela quer informação. Exclusividade. Para ela publicar. Sim. Isso acontece. Isso é a vida real. Certo? Certo. Então, entender isso significa que você vai atender melhor o seu cliente, que você vai entregar mais resultado e que você vai ser, para ele, mais relevante.
E eu acho que a Engaja consegue um pouco isso. Nós temos 9 anos de existência, nós somos a maior empresa, assessoria de comunicação do Nordeste. Né? Isso não sou eu que estou dizendo, a gente é simplesmente apontado lá no Anuário da Comunicação Corporativa, do pessoal da Mega Brasil. Quero mandar um abraço para todo mundo lá também. Sim. E temos mais de 100 clientes aí que confiam na gente. Tem eles Grupo Edson Queiroz, Minalba, Indaiá, Nacional Gás, Sistema Verdes Mares, afiliada Globo. Nós temos Solar, né? Solar, Votorantim. Votorantim, Instituto Votorantim, Fundação Raizen, Credit Suisse, aqui em São Paulo, Diageo, Johnny Walker, Pioca, Red Label, Brisanet, empresa do Nordeste, mas que hoje tem a IPO aqui na B3, empresa grande de telecom. Deixa eu pensar mais aqui. Fortescue, empresa de hidrogênio verde, empresa australiana. Você vê. Que busca ser o maior player de hidrogênio verde no mundo, que está fazendo uma planta de 20 bilhões de reais aqui no Brasil, né? E mandar energia para o mundo inteiro. Você vê. Enfim, é um universo de empresas, são 52 pessoas trabalhando com a gente na Engaja e fazendo todo esse trabalho de comunicação estratégica para esses clientes. Perfeito. Um casamento, porque quando a gente fecha um contrato desse com um cliente, a gente passa uma jornada com eles, né? Né? Então, e Marco, essa jornada de confiança. E quais são as principais dores desses clientes e qual que é o papel da agência de comunicação em suportar esses clientes na estratégia, no entendimento do que está acontecendo, na prevenção de problemas, na prevenção de crises, ou o que fazer quando tem uma crise, como trabalhar a reputação, e qual o papel das agências, da agência, da Engaja Comunicação e as principais dores que os clientes trazem. Eu acho que, assim, em resumo, as principais dores dos clientes é que eles... quando o cliente chega num determinado nível de maturidade, assessoria de comunicação não é para todos. Uhum. Quando ele chega num determinado nível de maturidade, ele entende que tanger opinião sobre si é algo importante. Dá dinheiro. Perfeito. Reduz a possibilidade dos problemas. Então, isso se chama reputação. Né? Tá. O que é reputação? O olhar do outro sobre você, que você não controla. Porque você não controla o que eu penso sobre você, mas você gerencia. E aí você gerencia dando uma série de mensagens, sendo quem você é, mostrando o que você faz e agindo e mostrando como você age. Certo? Então, construção de marca é ser, pensar e agir. Perfeito. Beleza? Construção reputacional. A gente entende, eu entendo isso, que as pessoas não compram serviço ou produto. As pessoas compram reputação. É verdade. Certo? Certo. Quando a gente cria isso, o jogo dos negócios, as avenidas se abrem. Né? Quando a empresa procura a gente, ela procura para elevar a reputação. Tá. Eu quero ser falado e mais bem falado. E isso eu já entendi que não é o marketing que faz. Porque o marketing é comunicação para vendas. Lead vai para o time de tráfego converte, aí você tem dinheiro em caixa. Perfeito. Beleza? Perfeito. Isso é comunicação de marketing. Comunicação estratégica não é isso. É tanger a opinião do outro. É fazer o outro, que é um terceiro, falar de você. Sem que você precise falar de você. Beleza? O marketing é a comunicação de mão única. Eu estou dizendo que eu sou bom. Sim. Que eu sou o melhor. Que eu tenho esses atributos. Mas eu estou dizendo. Quando você vai para a comunicação corporativa ou as relações públicas tangem para que um terceiro fale de você. E aí sim, esse, como diria o meu sócio lá na Digital College, que é o do outro nosso negócio, o Antônio, esse é o pulo do gato. É aí que aquela pessoa passa a confiar mais. Veja, nós temos um negócio feito basicamente de indicação. Cliente indica outro cliente. Parceiro indica outro parceiro. Empresário X indica outro empresário. E aí eles vêm pra gente. Por que ele indica? Porque ele diz assim, ó... Experiência que ele teve, né? Ô, Camilo, procura ali o pessoal da Engaja, porque eles fazem esse trabalho e fazem bem. Veja, não sou eu não preciso falar. Exato. Ele fala por mim, mas eu preciso tanger. Certo? Sim. Eu preciso da ferramenta. Certo? Não dá pra eu chegar no site de uma empresa e não entender que empresa é essa. Certo? Certo. Não dá para eu ter uma empresa, não dá para eu resolver fazer um IPO e não tá nas páginas do Valor
ou do Brasil Journal, ou do Infomoney. Não dá. Por quê? Porque senão o preço do seu ativo já começa baixo. Certo? Porque na avaliação, os técnicos, os analistas vão dizer assim, bom, esse teu valuation até é bom. O problema é reputacional. A turma não te conhece e não vai te comprar. Ou o contrário disso. A turma te conhece e a opinião não é boa. Certo? Certo. A gente é muito Isso é especializado em criar área institucional. Tá. Criar área institucional. O que é a área institucional de uma empresa que hoje é tão valorizada e está vinculada sempre ao CEO, ao presidente da companhia? É uma área que tem basicamente alguns elementos. Assessoria de imprensa, tem que ser ligado ao presidente. Relacionamento com entidades e governos, tem que ser ligado ao presidente. 3, comunicação com os colaboradores ou comunicação com os empregados, que compreende comunicação interna, comunicação da empresa para o colaborador, endomarketing, a defesa da imagem da empresa para a empresa. Defesa da imagem da empresa para a empresa. Para a empresa mesmo. Certo? Certo. E 3, comunicação dos líderes, o principal canal de comunicação. Não adianta ter TV corporativa e e-mail marketing se o líder não faz reunião para alinhar. É simples. A preparação dos porta-vozes para a comunicação Preparação. interna e também externa. Externa também, mas ela começa internamente. Estou Começa falando interna. especificamente aqui da comunicação com os colaboradores. Tá. A comunicação desse porta-voz a gente faz na assessoria de comunicação. Na assessoria. Certo? Que a gente prepara esse porta-voz. Primeiro escolhe qual desses 5 diretores tem capacidade de construírem contatos com o público externo para que a reputação da companhia melhore. Vamos lá, um dado. 81% da reputação da companhia vem da reputação do CEO. Percentual alto, né? Alto. Altíssimo. Por isso que hoje a gente é muito demandado, a gente faz dezenas de perfis no LinkedIn para diversos diretores e CEOs das empresas brasileiras. Eles não têm tempo de fazer, mas eles aprovam tudo. Mas é nosso time que faz tudo. Junto com o time de comunicação das empresas, que é o cliente. Porque esse cara precisa estar falando. Sobretudo no LinkedIn, que é a rede profissional. Sim. Então ele precisa postar lá que ele recebeu o prêmio tal, que a empresa tem o desafio ambiental X e ela cumpriu. Primeiro, para quem é essa informação? Para prestação todos de os colaboradores conta, né? que estão dentro ali do LinkedIn. Uma Depois para a imprensa que está lá também. Depois para os stakeholders parceiros, os fornecedores, Sim. os governos, as Investidores. instituições, os investidores, o mercado, os órgãos reguladores, os ministérios. Sem dúvida. E essa relação muito com as redes sociais, porque, de certa forma, é algo crucial, né? Você tem um perfil ali, você como um porta-voz, você vai comunicar para a empresa, para a imprensa, para todo mundo que está ali observando esse círculo que tem ali. E aí já surge uma dúvida, com essa conexão e principalmente, né, com essa demanda das redes sociais, essa demanda de conteúdo, eu queria que você falasse um pouquinho quais as dificuldades que vocês encontram, as maiores dificuldades e a maior diferença desde quando você começou e até o momento atual. Maior diferença entre o quê? Não, eu digo assim, a maior diferença no trabalho que você aplica hoje, as maiores diferenças que você encontra no modelo de trabalho de planejamento que você encontra hoje, desde quando você começou. Então, Vamos lá, eu foi? acho que a gente começou fazendo um modelo de digital, por exemplo, especificamente, redes sociais, muito neurótico. Todo mundo. As empresas de comunicação corporativa entraram nesse negócio, todo mundo neurótico. Assim, queremos likes, queremos quantidade de comentários, queremos quantidade de compartilhamentos. Hoje não é mais assim. E tinha também aquele negócio, né? Eu preciso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não precisa. Precisa estar bem, precisa estar gerando conteúdo relevante. Verdade. Você pode ter só LinkedIn. Assim, Elon Musk no LinkedIn move as placas tectônicas sem precisar estar no Instagram ou no Facebook. Ou falar na TV. Certo? Certo. Então, a opinião dos políticos lá no Twitter, falei LinkedIn do Elon Musk, mas na verdade é Twitter. Ela move as placas tectônicas da política por uma opinião lá no Twitter. É verdade. Né? Então, isso é hoje melhor para a gente. Porém, o nível de concorrência aumentou muito. O nível de desatenção das pessoas para as informações importantes também aumentou.
A gente precisa ser cada vez mais relevante. Sem dúvida. E aumentou a quantidade de plataformas mais difíceis de fazer. Por exemplo, fazer podcast é super difícil. Por que é difícil? Você tem que convidar o cara, você tem que ter uma certa produção, você não pode chegar falando uma série de asneiras. É um programa de TV, um programa de rádio. Sim. Exige uma produção. Né? Exige uma produção e tal. Começa a ficar um pouco mais difícil para as empresas. Verdade. E mais, assim, como é que elas vão formar essas comunidades? Então, as empresas como a nossa, como a Engaja, faz com que as empresas consigam criar essas comunidades, né? Muito importante hoje as empresas criarem os seus ecossistemas, né? Sem dúvida. O seu negócio não é pura e simples a entrega do seu produto ou serviço. O seu negócio também é mover o mercado, o seu negócio é também unir pessoas, e influenciar as decisões para a sociedade e para o seu negócio. Sim. Né? Então, é preciso... Hoje mudou nesse sentido. Acho que tá menos neurótico, para mim tá melhor. Certo? Eu entendo que tá melhor. Cliente entendendo que não é like. Que like é a métrica da vaidade. E o que é legal da comunicação, do digital e tal, dessa comunicação proporcionada pela internet, é que ela muda muito rápido. E como ela muda muito rápido, e a gente tem capacidade de se adaptar, isso torna esse jogo, por vezes ruim, às vezes bom, mas na média positivo. Acho que ela veio para que as pessoas e as empresas se comuniquem melhor. Perfeito. Né? E não dá para fugir disso. Agora nós temos outros desafios, a inteligência artificial e tal. Então são outras questões que a gente vai ter que saber lidar, ética e tecnicamente. Sim. Ô Marco, as empresas, os novos clientes que vocês estão trabalhando, eles estão trazendo um briefing pronto, ou seja, são essas as questões que eu quero apoio da agência, né? Ou eles se aproximam da agência e você faz um diagnóstico, ou seja, você faz um levantamento e entende todos os pontos e o estágio que aquela empresa está em cada um dos pontos para montar o plano de trabalho de início. Né? Eu acho que primeiro o cliente chega com uma dor inicial. Tá. Né? Ele está ali, não é à toa. Né? Eu sempre digo assim, que a gente quando fecha um contrato, na verdade a gente pacificou um coração. Que é, na verdade, a tese de quem vende. Quem vende pacifica um coração de alguém. Né? Se vem ali um coração aflito, te liga e diz, cara, precisando falar contigo, precisamos fazer uma reunião com o meu time e vocês, porque a gente está com esse problema. Só que isso, ele já está deixando esse diabinho no ombro faz tempo. Sim. E aí um dia ele resolve desovar isso e resolver. Né? Às vezes é a área de comunicação que diz, tô com uma empresa que está me entendendo mal, eu preciso mudar. E queria que vocês assumissem, porque os desafios são esses. A partir disso, a gente faz um diagnóstico, óbvio, mas eu acho que a gente tem a capacidade de lançar ideias diferentes, além de ter uma capacidade boa de execução. Então, a Engaja é uma empresa que executa muito rápido as coisas. Nós temos time de desenvolvimento, time de design, time de, enfim, assessoria de comunicação, etc e tal. E esse time conversa e a gente é muito rápido nas entregas. E isso é um diferencial competitivo. O Philip Kotler falou lá no Marketing 5.0 que uma das questões fundamentais do marketing atual é agilidade. Não dá pra gente fazer uma conversa hoje e essa conversa subir daqui a 3 meses. Não dá. Por que não dá? Porque nós estamos falando da reforma tributária, ou sei lá, da votação do arcabouço fiscal, e aí tu vai publicar daqui a 3 meses? É algo que está quente agora, né? É algo que está quente. Então, assim, essa agilidade é algo muito próprio desse meio. Tá aí o ChatGPT para falar, né, para fazer jus ao que a gente está falando. Verdade. Então, você vai fazer um áudio e ele te devolve uma matéria. Você vai apertar o play lá e ele decupa em 2 segundos um vídeo de 3 minutos. Sim. Outro dia, a gente é muito especializado em treinamento para audiências públicas. Né? Uma empresa, quando vai se instalar, vai fazer uma fábrica lá de 7 bilhões, 5 bilhões, 10 bilhões, 100 milhões. Eles precisam de uma licença ambiental, é todo um processo. E todo esse processo tem comunicação. Isso é tudo comunicação estratégica corporativa. Certo? Ele precisa da comunicação com a comunidade, ele precisa explicar o que ele vai fazer. Isso na comunidade pode ser contra.
Ele precisa da comunicação com os órgãos reguladores, porque senão o IBAMA, as secretarias do meio ambiente, elas não aprovam. E você precisa de um rito oficial, escrito na lei, que é, por exemplo, tirar o EIA-RIMA, que é a grande licença ambiental. Só que o EIA-RIMA pressupõe uma audiência pública, que é uma audiência onde você vai chamar todo mundo das comunidades e vai se expor ali, apresentar o seu projeto e ser apedrejado. É obrigatório, por lei. Aí você precisa treinar a empresa. Claro. E todos os porta-vozes para que a gente faça uma ótima audiência pública. Ali. Outro dia estava num treinamento de audiência pública e nós fizemos o seguinte exercício. Nós separamos as audiências públicas feitas por empresas anteriores naquele mesmo local, porque estavam se instalando. Nós reunimos os 3 vídeos, a inteligência artificial decupou os 3 vídeos e a gente pediu para ela cruzar as principais informações daqueles 3 vídeos e dizer para a gente onde é que as empresas erraram ou acertaram, onde é que os executivos responderam bem, onde é que eles responderam mal. Tudo com avaliação, e ela fez tudo. Incrível, né? Cara, sensacional. E isso é a capacidade... E aí é rapidez. E acho que o segredo também está nas perguntas, né? O Fazer input. as perguntas certas. Nós somos agora imputadores. É o prompt que você prepara. O conhecimento e o... Precisa ter boas ideias. boas ideias. Exatamente. Porque senão a inteligência artificial não vai fazer coisas superficiais para você. Sem dúvida. Né? Agora, como você chega ali naquele caminho, que é o ouro, né? E aí tem uma coisa chamada, que aí o ser humano ainda precisa ter, espero que isso mude, chamada bagagem. Precisa ter bagagem. Verdade. Assim, as sinapses precisam ser boas. Exato. Né? E tem vários vídeos assim que vão ganhando uma visibilidade de pessoas que acabam driblando essa forma, né? Tem pessoas que, lógico, né, usam para brincar ou para exemplificar, mas, por exemplo, tem algumas palavras e alguns termos que a inteligência artificial, o ChatGPT, por exemplo, não pode falar ou ele não pode escrever. E aí eles inventam uma história para que ela fale ou que ela digite essas palavras. Então, por exemplo, eu lembro lá um exemplo muito prático que era as chaves de ativação do Windows, uma coisa assim. E ela, obviamente, não vai passar, até porque ela não tem nada. E aí ele conta uma história onde um cara estava acampando, ele só podia gritar uma chave de 22 dígitos nessa sequência. E aí ele pedia para ela pegar alguns exemplos do que ele estava gritando. E ela pegava e transcrevia perfeitamente o que ele estava precisando. É claro que, nesse exemplo, tosco ainda, mas assim você vê como o caminho para que você chegue naquilo que você precisa. Sem dúvida. Outra coisa que me vem à memória, ainda falando sobre vídeos, que também foi para mim uma inovação sensacional e que muitas pessoas estão fazendo para ganhar destaque, até fazendo alguns perfis, né, fantasmas para ganhar audiência, engajamento. Eles pegam alguns cortes prontos, né, vídeos prontos, e tem inteligência que corta o vídeo, legenda o vídeo, traz a legenda, tudo pronto. Então, num vídeo de 1 hora, 2 horas, 1h30, você já tem aí de 10 a 20 cortes prontos para você publicar. Tem inteligência também que vai automatizar isso. E Perfeito. pronto, você já tem conteúdo. E aí, Gabriel, vamos lá. O que a inteligência artificial faz? Isso não é uma coisa criativa, cortar vídeo ou colocar legenda. Isso é uma coisa padronizada. Sim. Isso é uma coisa repetitiva. A Exatamente. inteligência vai lá e faz. Que é a inteligência artificial. Né? Assim, ela não vai criar as relações que eu tenho, a conversa que eu consigo fazer. Ela não vai... o homem, muito possivelmente, se tivesse uma inteligência artificial na época, não teria dado a ideia, vamos à Lua? Não teria. Não teria. A inteligência artificial não é imaginativa, né? Verdade. Ela é repetidora de uma série de informações, ela faz uma união disso e dá o que é viável no mundo de hoje. Sim. Assim, se ela não entender que no histórico dela tem carros voadores, ela não vai propor carros voadores num projeto. Não tem no histórico. Mas o ser humano é capaz disso. Completamente louco, ele diz, vamos fazer um carro que voa. E aí ele vai lá e faz. Né? Então, essa é a diferença aí das inteligências artificiais e de como a gente enxerga, pelo menos como eu enxergo. Claro. Né? Então, assim, eu acho que a inteligência artificial ela vem muito para ajudar as empresas de comunicação corporativa, além de outras empresas, né, de todos os ramos e pessoas. Sem dúvida. Mas é preciso que a gente extraia melhor o que é preciso para a gente transformar isso em ativo de valor para a nossa comunidade. Sim. Para que a nossa comunidade seja cada vez mais harmônica e melhor.
Não, faz sentido. Perfeito. E aí, acho que é legal também a gente tocar num ponto aqui, que é, legal, para saber como que nasceu o projeto, né? O projeto, né? Que o Camilo tá até ansioso aqui para a gente conversar, do Digital College, né? Sim. E eu queria saber como é que foi, como nasceu essa ideia, como é que tá hoje, como é que foi? Bom, a Digital College é uma escola de tecnologia, uma escola de formação em habilidades digitais. No Nordeste, especificamente no Ceará, nós temos uma escola de formação de gente de programação, marketing digital, que pra gente é Martech. Programação, marketing digital, design, UX, UI, análise de dados, cibersegurança e inteligência artificial. Nós temos lá 1.600 alunos estudando presencialmente. E eles estudam presencialmente não é porque a gente é burro, é porque a gente podia ter feito online. E vocês começaram no modelo A gente começou no modelo presencial pós-pandemia. Na pandemia a gente entendeu que online o aluno aprende muito pouco, ele fica muito pouco, ele se engaja muito pouco. E no caso específico de algumas carreiras de tecnologia, ele não aprende quase nada. É confuso. É difícil você sair de uma família que a mãe é manicure e o pai é... sei lá... de construção civil. De construção civil. Assim, ou a mãe é enfermeira e o pai é advogado, e você aprender a programar ou análise de dados ou cibersegurança, defesa cibernética. Assim, baseado em quê? Como é que você vai fazer isso? Vai conversar com quem? Sim. Você chega lá na cozinha da sua casa, vai tomar um cafezinho, a mãe diz assim, meu filho, já pensou na faculdade? Vai ser direito ou medicina? São os cursos mais... São as duas opções aí. Não, ciência da computação, mas trabalha com o quê? Computador? Vai ajeitar computador? Assim, só que ela não sabe que lá no Facebook, todas no Instagram, tudo que está no ar aí, todas as empresas, os bancos e tal, são sustentados por milhares de programadores, gente de cibersegurança, análise de dados, enfim, da DevOps. E a gente fundou essa escola faz 1 ano e 6 meses, faz pouco tempo. E a gente é um parceiro oficial Google e Amazon para as formações de nuvem. Que legal. A gente 8 em cada 10 alunos nossos estão empregados ao final de 12 meses. Então eles aprendem rápido. Eu digo que é o maior payback que você pode ter. Se você botar o dinheiro numa empresa dessa de investimento, num banco desse, esse dinheiro vai aumentar 6, 7, 8% ou 10% em um ano. Né? E em 2 meses você devolve o dinheiro que você colocou num curso de R$5.000, R$6.000. Você devolve esse dinheiro em 2 meses quando o cara se emprega. Ele se emprega no 4º, 5º, 6º mês de aula. Se ele for um pouquinho dedicado, pode até ser antes disso. Teve aluno nosso que se empregou na 2ª semana. Que beleza. E aí não é porque a gente é incrível, não. Não é isso. É porque os nossos professores são de mercado. Sim. As nossas aulas são práticas. Assim, o Brasil formou muita gente, uma massa pensante na área, na graduação, na pós-graduação. Só que faltou a turma do mão na massa. É verdade. Né? Com certeza. Faltou a turma do mão na massa, que é a turma que faz o negócio subir. Né? Assim, Faz acontecer, né? a graduação é boa, o líder técnico precisa. Se você for também da base, precisa. É bom que você tenha, mas parte desses nossos alunos são alunos de tecnologia, das universidades. Só que eles saem lá de ciência da computação, ou saem de ciência da computação e não sabem programar, portanto não serão empregados. Sim. Né? 4 anos estudando para procurar por emprego, quando ele podia estar 1 ano estudando para procurarem por ele. Exato. Exatamente. Então, essa é a nossa tese de negócio e é como a gente vem contribuindo com esse mercado aí nessa área, por isso que a gente está tão próximo aí. São 2 anos de curso? 1 ano de curso. 1 ano de 1 curso? ano de curso. São 12 meses. Só que a gente tem muitos programas com várias instituições e empresas brasileiras. A empresa banca a formação de programadores ou gente de análise de dados, ou mesmo de cibersegurança. A gente vai no mercado, através da comunicação corporativa, da assessoria de imprensa, a gente lança um edital de 3 fases, entram 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 inscritos, e dali a gente tem 3 fases, e quem passar nas 3 fases fica para o curso completo bancado pelas empresas. Bacana. E aí a empresa depois contrata. Que legal. Como está faltando programador, está faltando gente das carreiras de tecnologia. Sem dúvida. 700 mil profissionais em 2025 que a gente vai ter de déficit. Então, assim, de vagas abertas no Brasil. No Brasil. Só que se você é um programador, você pode trabalhar para o mundo inteiro. Cara, mas até a relação também com o aluno é diferente quando você coloca no presencial. Porque no começo a gente estava falando, Gabriel, nós somos o que nós somos porque a gente foi para a escola. A gente foi para a universidade.
A gente se apaixonou. A gente tirou 5 e tirou 10. A gente teve medo de mostrar o boletim pra mãe. A gente teve uns amigos pra fazer banda de rock. A gente teve amigo pra escrever livro e história. A gente descobriu quem a gente era. A gente se autoconheceu, pelo menos iniciou esse processo de autoconhecimento pelas relações. E a escola, pra todos nós aqui, foi fundamental nesse processo. Como é que você vai ficar sozinho em casa, entre 4 paredes? Você vai enlouquecer. Sim. Não vai ser legal. Sim. E a gente já está entendendo isso. As empresas estão chamando a turma que está no home office para o presencial, por isso. As pessoas estão perdendo as carreiras. Pessoas ótimas estão virando pessoas profissionais ruins, defasados, entristecidos. Porque no primeiro mês é legal, no segundo mês, aí aquela tapioquinha da mamãe também não faz mais sentido. No 4º mês, aquele seu amigo que era super seu amigo na empresa te manda uma mensagem dizendo assim: ei, Camilo, cadê? Mandou o PDF pra mim? Aí você começa a criar dragões. O ser humano é assim, dragões. Ixi, ele tá com raiva de mim. É verdade. O tom, né? Como é que ele falou aqui? O Camilo não era assim, isso mudou, hein? 4 meses. Mas não é isso, é porque você não vê mais o cara. Distância. Não tem mais aquela relação. E aí, amigo, Né? com 2 anos, chão. Entendeu? Um ruído do Não estou fazendo aqui uma ode ao trabalho presencial, não. Não estou fazendo isso. Até porque é mais caro. Eu levar a turma da Engaja para Engaja é muito mais caro. É bom deixar em casa. Claro. Mas é ruim para a cultura da empresa. É ruim para a pessoa. É péssimo para a pessoa. Vou dizer, cara, é péssimo. Você vai ter que cuidar da saúde mental desse cara. Só que, uma vez entrante nos problemas de saúde mental, prepare-se. Mantenha seu remedinho na bolsa a vida inteira. Vai ter que cuidar um pouquinho da ansiedade, coração fez tuco mais rápido. Opa! É o gatilho. Teve a primeira vez. É o gatilho. Teve a primeira vez, vai ficar tendo. Ficar tendo no sentido de que assim, vai ficar sim. olhando pra isso e vai tendo que controlar Se ao longo do tempo. preocupando com aquilo. Seja com medicação, seja Claro. com esporte, seja com tudo isso junto, terapia e tal. Então, assim, nós somos presenciais, cara. A gente não podia fazer esse podcast aqui em casa? Poderia. Cada um de nós? Sem dúvida. Diferente, né? É muito diferente. Se a turma que está em casa soubesse, você que está em casa soubesse o que a gente conversou aqui e aqui nos bastidores, Ou o bordão, né? você ia ficar estarrecido, mas eu tenho que fazer outro podcast. Ou o bordão, né? Se o pessoal soubesse o bordão, né? Do seu nome, né? Quando a gente anuncia. o slogan, né? O slogan, né? Vai ter que mandar um e-mail para mim. esse é o Manda um e-mail para mim, eu mando um LinkedIn que eu conto. Não, sim, né? Isso aí é particular, não tem como, né? Tem que ser particular. Né? Uma outra curiosidade que me bateu aqui, Camilo, depois, se você quiser, pode retomar, foi sobre o fato de você ser comentarista político. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, cara. Como é que foi essa doideira, assim? Porque pra mim a gente nunca teve aqui, né? E sempre, pra algumas pessoas, quando fala de política, algumas pessoas se assustam. Ainda mais hoje em dia, né? Ainda mais hoje em dia, né? Polarização. Caramba, e muita gente não gosta nem de tocar no nome. Né? Tudo... Exatamente. Então você imagina ser um comentarista, onde você tem que estar ali, colocando, mostrando alguma visão. Pra você, como é que foi isso, cara? Cara, eu era bem novo, eu tinha 24 anos e tive a honra de ser chamado por um diretor para fazer comentário político. Acho que eu sou muito falante, sei lá. Não sei. E aí sabia de alguma coisa, sabia um pouco dos bastidores que eu andava nas casas legislativas e tal, e sabia das coisas e fui fazer comentário político, né? Foi a época que o Xereda, na época, era o diretor-geral da Globo e ele definiu junto com a Ali Camel lá que a gente tinha que fazer um exercício que os comentaristas tinham que tirar o TP, teleprompter. Fazer um comentário na lata, assim, imagina. Caramba. Eu, 24 anos, solteiro, saía pra farrear, chegava de manhã. E ia fazer o bom dia. Ia fazer o Bom Dia Ceará, Vicente, de manhã. Bom dia ainda. Bom dia. Aquelas Bom dia Praça. Bom dia, Bom dia São Paulo, bom dia. Isso. Bom dia então, Praça. de manhãzinha. De manhãzinha. Então. 6 horas estava lá, batia meu ponto, 6h30 já estava no ar. E aí fazia comentário de política na época. E não existia esse conflito entre direita e esquerda. Não existia direita verdade. no Brasil. Né, assim, ou havia uma direita enrustida. Não estou sabendo ainda, porque eu não li ainda o livro do Mangabeira Unger para entender o cenário. Mas era mais fácil. Sim. Eu confesso que eu tive muita liberdade para fazer comentário político. Acho que por 2 vezes só eu tive que conversar com o diretor sobre um determinado assunto que eu falaria. Mas eu considero que eu tive ampla liberdade. Então, assim, de tocar nos assuntos importantes,
da cidade, do estado, do país com liberdade. Eu acho que a política é muito triste a gente ver que a política perdeu esse espaço nas nossas conversas. E a gente não fala de política porque a gente não quer brigar. Hoje a gente não fala de política porque agora é paixão, é time de futebol. Hoje em dia e a política não deve ser isso. A política deve ser a capacidade, perdão, não a política, mas assim, o exercício dessa política partidária, como ela se dão essas relações de poder, deve ser para a gente olhar com senso crítico. Exato. Certo? É verdade. A gente precisa ter um grau de criticidade para entender que esses movimentos têm a ver com a nossa vida, têm a ver com as decisões sobre quem seremos hoje, o que seremos amanhã e os nossos filhos, como é que estarão nesse mundo, né? E nessa cidade, nesse estado. Então, não devia ser assim. Né? Isso é triste. Mas, paciência. Eu também não quero brigar. Eu também não entro nesse tema com facilidade. A não ser que eu esteja num ambiente razoavelmente seja para isso, né? Tem que estar seguro, né? Tem que ter certeza que está seguro. Total. E Marco, olhando, você que é uma pessoa que gosta de olhar para frente, né? Gosta de ver o que vai acontecer e tal, pegando a comunicação e a parte de imprensa, a parte das redes sociais, os influenciadores, né? O trabalho que vocês fazem com as empresas e tal. Como que você vê a evolução da utilização dos conteúdos das redes sociais, né? O percentual entre conteúdo de imprensa e conteúdo de redes sociais para definição das opiniões ou das questões relacionadas ao teu negócio, ao teu produto, ou à tua reputação. Você está falando de opiniões de pessoas comuns e opiniões da mídia profissional? Porque hoje se misturou, né? Hoje tem a rede social tem um peso tão grande e aquilo tem um engajamento e uma audiência tão grande que muitas vezes é muito mais lido um post de alguém totalmente desconhecido do que eventualmente uma matéria na capa de um jornal. Eu acho que esse tipo de movimento fez com que a sociedade se dividisse e essas brigas acontecessem. Muita fake news, muita mentira bem construída. Sim. E isso aconteceu. Mas assim, vamos lá. Eu acho que ainda nós somos, graças a Deus, a imprensa norteia a nossa boa conversa. Tá. Certo? Assim, se você é um empresário e você não lê o Valor Econômico, que mundo você vive? Verdade. O Valor Econômico tem notícia exclusiva nova e relevante. E você precisa ler todo dia. Para entender o cenário. Ah, Marco, mas o meu Twitter, o fulano tem opiniões maravilhosas. Entenda. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de notícia, com um princípio de imparcialidade, com cruzamento de fontes de informação, com checagem. Certo? Eu conheço a imprensa. Não chega dono de veículo para dizer assim, fale sobre isso, fale sobre aquilo. A não ser parte de uma imprensa marrom. Que existe, sempre existiu e sempre existirá. Desde o início. Entendeu? Então, assim, eu acho que a imprensa está com mais voz. Por quê? Porque as plataformas entenderam que precisavam, do ponto de vista de algoritmo, privilegiar os veículos de mídia profissional. Por quê? Porque essa turma, essas big techs, estão respondendo processo no mundo inteiro. Isso é verdade. No mundo inteiro. Porque o algoritmo, ela deixou assim, beleza, algoritmo, resolve aí quem é importante. E aí o cara conta um bocado de fake news e vai pro topo da relevância. Aí vem o ministro e diz assim, manda barrar essa empresa. Foi essa empresa que proporcionou isso. De fato foi. Né? Sim. Pelo algoritmo. Agora ele diz assim, calma, primeiro, é o algoritmo, mas a gente vai dar peso 2, peso 3 ou peso 5 para os veículos críveis da imprensa profissional. Acho que o jogo está se regulando um pouco. Certo? O que é que nós precisamos ainda? Precisamos entender sobre algoritmo. Nossa vida hoje é norteada por algoritmos. E o que é que a gente tem para aprender na escola? Ciências sociais, religião, matemática, biologia e química. Legal, ótimo, muito bom. Mas nós temos que aprender educação digital. E nós vamos entender o que é que os algoritmos fazem na nossa vida. E esse era um outro ponto também que eu queria abordar, sobre essa Muito questão dos indicadores também.
Como isso chega para uma assessoria? Qual é o planejamento que vocês têm com base nos números? Porque a gente fala de algoritmo, claro, mas os números também estão muito a favor disso. De qual campanha, qual planejamento, qual o próximo passo tem que dar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa perspectiva, já montando um plano estratégico e tudo mais. A gente sempre trabalhou com várias empresas no Brasil e a gente tem muita tranquilidade em dizer que 90% é porcaria das empresas que trabalham com resumo de dado e tal, assim, um descompromisso total com as informações. Quando na época a gente, talvez em 2016, 2017, a gente encontrou a Newin. E obviamente não é porque eu estou aqui na frente de vocês, na verdade eu estou aqui por isso. Né, no sentido pelo relacionamento. Não só pelo relacionamento, porque houve entrega e nós estamos aqui junto há 10 anos. 10 anos não, é exagero, 7 anos. É quase isso. 7 anos. É verdade. E a Newin entregou isso. Né? Na época a plataformazinha era feia, mas entregava. E o importante é isso. Verdade. É entregar esse dado num mundo complexo de dados hoje. Por que é complexo esse mundo de dados? Porque cada vez mais as plataformas restringem o acesso a esses dados. Por conta dos compliances, por conta das LGPDs da vida, em todos os países. Né? A LGPD está sendo implementada, cada país com um viés diferente, mas todos, né, no mesmo rumo. E coletar dado para ter informação de comunicação está cada vez mais difícil. O que é importante, eu acho? É que o dado... há uma como é que eu posso dizer assim? Há um volume muito grande de dados e uma anorexia de insights. Então você não consegue ter insight. Você fica mostrando dado, mas você não sabe o que é que aquilo vai dar. Né? Então a gente utiliza muito a plataforma Newin para dezenas de clientes nossos e a gente consegue entregar muito valor nisso porque depois do dado tem um insight. Então, assim, não é só o número pelo número, porque o número... Porque se você entender de algoritmos, você vai entender o que é que o número traz. Claro. Você vai dizer, ora, mas engraçado, uma matéria de um gatinho tocando piano no teclado deu mais likes ou mais visualizações do que a notícia de que o Itaú comprou o Bradesco. Tô viajando, tá? Não comprou. O Itaú comprou o Bradesco, mas como assim? O Itaú comprar o Bradesco é muito mais importante para a sociedade brasileira. Ou sei lá, o arcabouço fiscal foi aprovado do jeito que ele foi proposto pelo Congresso. Como é que pode? Então, assim, o que esse número quer dizer para você? Que os imbecis continuam a pleno vapor. Vigor e vapor. Certo? E você tem que esquecer. Claro. Então esse dado não... Porque esse dado é um dado algoritmizado e aquilo não faz sentido para a sua realidade. Às vezes não é... O algoritmo... Vou te dar um exemplo. Estava lendo o Elon Musk hoje dizendo o seguinte: compre o seu selinho no Twitter. Que agora é X, né? Agora é X. X. Agora Compre o seu... X, né? O X. Compra o seu selinho na nossa plataforma X. O seu selinho vai fazer suas postagens ficarem 2 vezes mais relevantes e 2 vezes mais lidas. Ele diz isso tranquilamente. E aí? Como é que o dado vai voltar? Quem tem selinho aparece mais, portanto, vai para dentro dos planejamentos de mídia? É isso? E quem não tem selinho não tem relevância, é isso? Entende? Sim. É um pouco dos planos premiums que existem, né? Os planos outras premium. plataformas também, Isso. além dele, né? O Instagram também está fazendo, só que o Instagram foi menos claro. O Instagram não disse que você vai ter mais visibilidade. O Elon Musk percebeu a deficiência, percebeu o vácuo e disse, opa, aqui você tem 2 vezes mais visualização e visibilidade. Mas deixou bem claro, né? Isso. Você pode falar besteira e repercutir mais do que o cara fala coisas importantes. Sim. Vou ter mais relevância no comentário, alguma coisa. Então, portanto, que dado é esse? Nós precisamos ter a cadeira de dados na faculdade, em todos os cursos. E tecnologia. Claro. E a cadeira de dados e tecnologia na escola. O que os dados fazem com você? Todos nós aqui, tu tem filho? Não. Gabriel, tem não. Mas tu tem filho, né? Tem uma. De 4 anos. Vamos lá, 4 anos. Aí beleza, tua filha tá lá vendo o YouTube. E tu fica o tempo todo. Como é o nome dela? Martina, já te falei. Não vai ficar vendo o YouTube, só pode ver Netflix. Só que o Netflix também tem algoritmo. Não, ela gosta do YouTube. Ela YouTube, assiste, YouTube Kids. ela assiste, sei lá, Mágico Mundo da Gabi.
E aí o Netflix já mostra outro parecidíssimo. Aí quer dizer, quando é que ela vai aprender algo novo? Por exemplo, quem descobriu o Brasil? História do estado dela. Os principais escritores, não sei de quê. Ou então mesmo o Lucas Neto. Quando é que ela vai ver o Lucas Neto? Tô falando que o Lucas Neto é bom, tá? Estou dizendo assim, quando é que ela vai ver o Lucas Neto? Se o algoritmo diz assim, ó, se ela assistiu Gabi, ela também gosta de Trolls. Se ela gosta de Trolls, ela também gosta de tudo parecido. Sim. Isso é um discurso aberto hoje. O YouTube faz a mesma coisa. E todos os streams de filme. Interessante. E joga a gente numa bolha, os nossos filhos também. Só que a gente tá começando a botar a cabecinha pra fora desse negócio de eu tô entendendo agora o que é que tá acontecendo. Mas nossos filhos, coitados, fazem a menor ideia. É verdade. Não tem... E aí você vai gerir isso ou você vai nossa ficar só dizendo responsabilidade. não vejo aqui não, não vejo isso aqui não. Como é que vai ser isso? Entende? É muito louco. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Temos que gerenciar as plataformas e os algoritmos. Não, com certeza, sem dúvidas. E falando de algoritmo, até pra gente encerrar esse assunto também, eu lembro muito também, acho que se não me engano é a HBO Max que faz isso, né? E ela diz até no título, né? Veja por que você assistiu isso. Claro. E aí ela coloca um catálogo de filmes que tem com relação ao filme que você acabou de assistir. Assista um filme de bala. Amigo, só raiva filme de bala pra você. Sim. Certo? Então assim, e era Pra mim a gente aparece achava muito que o mundo era ruim quando a Globo escolhia as coisas pra gente. E viu o Ministério Público dizia, a Globo está escolhendo coisa. Amigo, a gente aprendeu quem são os escritores brasileiros, a gente aprendeu sobre a música popular brasileira, a gente aprendeu sobre a nossa história, a gente aprendeu... Muito jornalismo, tinha muito o jornalismo foi muito importante pra gente, teve muitas deficiências, mas foi muito importante pra gente. E os nossos filhos? A Martina, o Pedro, meu filho, e a Júlia, eles vão saber quem é Jorge Amado? Eles vão... assistir o Alto da Compadecida, eles vão ter ídolos na música que não seja o MC Kevinho? Como? Aí nós vamos ter que fazer uma... A responsabilidade dos pais. Nós vamos ter que fazer uma autogestão e dizer assim, minha verdade. filha, eu sei que você adora a Anitta, Sim. mas nós vamos ter que apresentar Chico Buarque uma vezinha. Eu sei que você não lê nada, nem eu. Mas nós vamos ter que apresentar os escritores brasileiros. Sim. É a responsabilidade dos pais. Preparar, né, um arsenal ali de conteúdo pra... Meu filho lá no Ceará tá falando, mano... Caraca, mano! Eu falei, macho, aqui no Ceará é égua, macho. Só que ele fala, caraca, mano, por quê? Porque fica vendo os YouTube aqui de São Paulo. Ou ver as séries, né? As séries, Aí acha que o mundo é aquilo ali. Entendeu? E o cara do lado fala macho e diz que é macho. Entende? Tá então, perdendo assim, até o... É uma tentativa de uniformização do mundo, uma tentativa de pasteurização das relações. E aí, por isso que a gente sofre muito, porque aí, de novo, os algoritmos da nossa vida. Mas a gente precisa entender isso na comunicação corporativa também. Isso também acontece. Claro. Certo? Uma pasteurização, uniformização de tudo no mundo. Aí todo mundo agora precisa fazer tudo que todo mundo faz. Qual é o grande drama da nossa existência hoje? A culpa. Cara, como é que eu não fui pra Paris se todo mundo foi? Por quê? Porque você viu um cara que foi e deu um like. Pronto. Isso. Exato. Na hora que você deu esse like, todo mundo que foi pra Paris começa a aparecer no seu feed. Aí você diz assim, todo mundo tá em Paris, amor. Menos eu. Menos nós. Então que não é verdade. Todo mundo tem abdômen trincado, porque tu fica vendo as mulheres lá e a mulher vendo os caras, e aí fica dando like ou fica vendo, aí parou um segundinho, o algoritmo entende, opa, se parou, gostou, não precisa dar like. Parou, gostou. Não, o conhecimento da tecnologia que está, né, da nossa volta, acho que é fundamental. Os pontos... E aí assim, as conversas viram conversa de bêbado, né? Que é assim, ó, eu gosto de um cara X, tu gosta do cara Y, o Camilo gosta do cara Z. E ninguém conhece. O cara, eu não conheço o cara que tu gosta, nem tu conhece o meu. E pra gente é um absurdo o outro não conhecer. Não conhecer. Como é que tu não conhece? Cara, porque o algoritmo, pra mim, o cara... Nunca nem vi. O meu algoritmo foi com outra formatação. E é o que acontece muito, né? Principalmente agora com o TikTok. Então assim, os governos precisam regular os algoritmos.
Regular regra. Eu tô falando isso aqui... Claro. Os governos precisam regular a regra. E os pais responsáveis... Precisam primeiro entender a regra. Primeiro entender o jogo dos algoritmos. Primeiro entender. Eles precisam entender. Poucos pais entendem. Acham, não, meu filho tá vendo YouTube aí, mas tá tudo certo. Vai ver um vídeo, depois o outro, mostrando ali, mais ou menos... Tá, mas que filho você tá criando? Né? Que empresa você tá criando? Por que essas coisas, por exemplo, a coisa da crise hoje? Há 10 anos, crise, comentários negativos, era difícil. Por quê? Porque aquilo rodava em linha cronológica. Uma crise, todo mundo na cidade via. Porque era cronológico. Beleza? Agora, a crise se dá e só os iguais interessados naquele assunto vêm. Aí você tem uma crise e o cliente chega e diz assim, cara, 100 comentários positivos. Eu falei, calma. Se aumentar para 150, a gente vai tomar uma ação ou se sair na imprensa. Vamos esperar até amanhã. Aí, 24 horas correm, você trata ali do ponto de vista de grupo de crise, mas não faz nada externo. Aí, com 24 horas, ele chega e diz assim, ó, engraçado, minha mulher não ficou sabendo. Engraçado. Nenhum dos concorrentes me ligou. Nenhum dos amigos, parceiro. Acho que ninguém viu, não. Vamos deixar pra lá. Algoritmos atuando. Perfeito. Certo? Com certeza. Nem aqueles caras que gostam de dar print e mandar. Sim. Os cabas dos espíritos de porco. Né? Tem um espírito de porco, que tudo dá errado, ele faz um print. Aí, tu viu? Sempre Né? Sempre tem um espírito de porco. Corra boa não manda, não. não. Só quem manda corra boa é sua tia de manhã que manda a oração. É oração pelos vídeos que Bom eles dia, compilaram. aí manda uma oração. Isso. É fogo. E as nossas que vão começar a mandar os podcasts. Exatamente, a gente sempre fala no começo, né? A gente pede A pra gente trocar. Ao brinca. invés de mandar o bom dia e tal, pode mandar, mas manda junto o vídeo, o link. O link do último episódio. Então a gente tá pedindo agora. Sempre do último. Manda junto. Né? É importante, né? É, porque imagina a replicação disso. Nossa senhora, tava bem. Aí diz assim pra mãe, ó, todo mundo da igreja, mãe também, viu? Pessoal lá do grupo de oração. Tava bem. Esse pessoal tem poder. Tem poder. Pô, grupo do WhatsApp? Vixe, cara. Os coitados só não vão entender nada, porque assim, se você perguntar pra mãe, as empresas de comunicação corporativa, o que é que seu filho faz? Eu, às vezes, exercício, assim. A minha mãe faleceu há 2 anos, e a mamãe, ela na televisão e disse assim, meu filho, essa propaganda foi você, não foi? Eu falei, não, mãe, não trabalho com propaganda, não. Não, mas você não trabalha pra empresa, tá? Eu falei, trabalho, mas é outra coisa. É relacionamento com stakeholders. Aí você confundiu ela de vez. Piorou. Mãe, é assessoria de imprensa. Sim, rapaz. Assessoria de imprensa. Fica lá dizendo como é que tem que ser. Eu falei, não, mãe. Até explicar, né? Não entende. Vai falar não. sim. É um negocinho difícil. Por isso que ele se chama de assessoria de comunicação, assessoria de imprensa, relações públicas, comunicação corporativa, comunicação empresarial. Tudo isso é a mesma coisa. É fogo, não é não? Tem que entender tudo isso. Mas o que é bacana, e aí juntando a questão até do Digital College, se em 12 meses a gente vem tendo, né, um resultado tão positivo de estar entregando para o mercado profissionais prontos, né, qualificados e que realmente já entram jogando nas empresas, é sinal que em pouco tempo pessoas que eventualmente não receberam a instrução ou não recebeu aquele controle ou a exposição para muitas coisas que são importantes e relevantes, é possível em algum momento você dar o ensino correto e direcionar a pessoa para ela seguir um caminho, né? Porque a gente vê que a gente está muito preocupado com as crianças, né? Eu, como um pai de uma menina de 4 anos, eu tenho muita preocupação com relação a tudo isso. Então, todos os pontos que você foi colocando ali vão me gerando alertas e que eu chego em casa e eu tento pensar de que forma eu posso influenciar ela de maneira diferente em cima de todos os pontos que eu concordo, que o Marcos trouxe no podcast e tal. Então, com essa preocupação que a gente percebe e a gente tem com essa geração mais nova, saber que a gente tem instituições sérias e que conseguem fazer, independente de como a gente pega essas pessoas, dar uma instrução, dar o conteúdo e colocar elas prontas para exercer funções que são importantes no mercado, isso acalma um pouco. Porque a gente vive uma preocupação muito grande, né? Culpa. Então, Culpa.
Nossos pais não tinham a menor dúvida do que fazer. É bem isso. Camilo, você vai fazer coisa tal, vai se formar nessa escola aqui, nessa faculdade. Depois que você ganhar dinheiro, é que você vai ter voz aqui em casa, porque aqui em casa é assim. Comeu do meu pirão, leva do meu cinturão. Não era assim? Era assim. Agora, É aí verdade. não posso falar isso não. Posso falar isso não. Eu quero que meu filho seja feliz. Tem isso. Né? É fogo, disso. não é não? Você tem que ser feliz? É. Por que você tem que ser feliz? Meu pai quer. Mas como é? Ele não sabe. E qual é o caminho? Eu não sei. Eu não sei se ele vai para uma escola Waldorf, ou se ele vai para o Montessori, ou se ele vai para uma escola de ensino tradicional, porque eu acho tradicional muito ruim, porque eu vi uma palestra do Murilo Gun e era muito ruim. Ele disse que era muito ruim. Aí, e aí, como é que... dá o iPad ou não dá o iPad, né, Vicente? Dá o iPhone ou não dá o iPhone? Mas todo mundo na sala dele tem um iPhone. Você diz, aí culpa. Meu Deus. E se tem. daqui a bem 5 isso. anos o meu filho fosse igual uma parede e todo mundo fosse sagaz, inteligente, compreende tudo, como é que vai ser? Joguei meu filho na fogueira do mundo sem saber? Culpa. Culpa. É isso mesmo, Marco. A gente não sabe de nada hoje. Sim. É assim, tudo é um exercício eu acho. Tô viajando aqui, tenho 2 filhos, também sofro as mesmas coisas. Como é que eu posso dizer? Fazer uma amálgama. Fazer um grande mosaico de possibilidades. Eu acho. Porque é isso que o mundo hoje demanda. Que todo mundo seja versátil, que todo mundo tenha a capacidade de se relacionar, mas também que entenda um pouco de tecnologia, que aí não tem relação, é computador e você, né? Porque aí, como é que você é esse ser humano aqui, ele nasceu na era digital. Como se ele nunca mexeu? Faço esse questionamento lá em casa também. Sim. Eu comecei a programar com 12 anos. Ganhei computador com 10, programei o primeiro site com 12. Tinha um amigo que aprendeu a programar comigo HTML, só que ele ficou fazendo isso. Hoje ele tá morando nos Emirados Árabes. E eu, não. Né? E aí eu ficava invadindo os meus vizinhos, o computador dos meus vizinhos. Aí abria o drive de CD. Aí o cara ficava... Aí eu mandava mensagem. Pá, aparecia na tela do cara, um push. Dizendo assim, seu computador foi invadido, pare agora, respire devagar. E aí eu abri o CD. Era uma coisa simples que eu fazia. Eu mandava um link, o cara clicava no link, não aparecia nada, ele me ligava. Não apareceu nada não. Eu falei, ótimo. Eu já tomei Invadi seu computador, É isso porque mesmo, eu controle, abri uma porta X. Na verdade, quando eu apertava o link, abria uma porta X e eu entrava por aquela porta. Né? Truque simples. Né? Então, assim... Mas isso é solitário. É verdade. Isso não é em grupo. Eu fiz o primeiro encontro do Mirk com a turma do meu colégio. Era o canal Farias Brito, que a gente tinha no IRC. Que tu que é novo, tu não sabe nem o que é. Não, sei. Sabe o que é? Sei. Quantos anos tu tem? Eu, 24. Sabe não. Não, conversa. Mas já Tu estudei, leu no livro de história aí qualquer, mas tu não sabe não. Não, li, mas na prática não Tu tinha, sei lá, 5 anos nessa época. Aí a gente fazia um encontro no Iguatemi. Aí todo mundo ia pra lá. O primeiro encontro deu 20 pessoas, o segundo deu 50. Aí a gente formou banda de rock, a gente namorou, a gente, né, as meninas, sei o que e tal. E hoje nem precisa se encontrar. Pra que se encontrar? Tu entende? Virou um incômodo, né? Virou assim. É porque aí começa a virar uma coisa assim. Qual é o mundo que eu vivo? Qual é o mundo que eu tô acostumado, assim? E aí fica o pai dizendo assim, meu filho, mas eu fui criado com tantos amigos, vamos descer pra brincar. O menino diz não. Mas Outro dia ligou um vizinho lá, meninozinho pra brincar com o Pedro, ele disse assim, ligou, aí a empregada disse assim, Pedrinho, o fulaninho quer brincar contigo. Ele, quero não. Mas ele pode vir pra cá, Pedro? Ele disse, não. Na lata. Por quê? Porque Tá tudo o algoritmo tá ali, ele diz, não, deixa eu ficar aqui. Não precisa. Deixa eu ficar aqui na Alexa. Meu filho, assim, vidrado na Alexa, sabe? Os Beatles, tem 5 anos. Beatles, discografia toda, George Harrison e tal, não sei o que. É louco pro negócio de Beatles. Ai, gente, meu amigo, esse é o CD. Comprei o Abbey Road. Aí ficava, ó, meu amigo, era 6 meses pra comprar outro CD. É Aí verdade. o cara sabia tudo, sabia qual era o pé que o Paul McCartney tava naquela faixa de trânsito, o cigarro que ele pegou na mão, e a gente via tudo ali naquela capa de que disco. Não era assim?
Não, tu não viveu isso também, não. Viveu não? Vivi. A gente pegava os Falou. vinis. Os Temos até hoje. vinis. O vinil do The Wall, do Pink Floyd, que não tem nada a ver com comunicação corporativa, é só Sim. um devaneio, uma degenerescência. Pegava o Pink Floyd, The Wall, que vai ter até o show aqui em São Paulo, eu vou estar aqui dia 11 de novembro, no Roger Waters. E aí vinha um encarte escrito à mão pelo Roger Waters, o encarte. Só que obviamente era Claro, só era- replicado, mas era escrito à mão por ele, aquele encarte e tal. E hoje, cara? Ah, Alexa, toca Pink Floyd. Na hora. Só isso. já era. O meu Aí você sobrinho não sabe chega em nem casa quem é que canta, quem pedindo as tocou, coisas. Qual faixa que tá? A importância Você não sabe que faixa é, qual é o nome da faixa, quem Nada. tocou, É quem diferente. cantou, quem produziu. Você não sabe nada. Não sabe nada. Eu lembro, assim, a gente conhecia do Legião Urbana, a gente conhecia o Carlos Trilha, o Marcos Bahia, né, era o produtor da Legião Urbana, porque a gente via nos... E tinha sempre uma frase, ouça no volume máximo. Lembra dessa frase? Que tinha no disco da Legião Urbana? sim. E agora não tem mais isso. Ah, Então agora é uma rapidez, uma efervescência. É. Eu preciso saber tudo. Se eu não souber tudo, eu me culpo. mais uma vez, a culpa. Se eu não viajar para todos os lugares do mundo, se eu não fizer todas as coisas que todo mundo faz, É o ponto. se eu não... me culpo. E aí, amigo? É uma palavra interessante. E né, aí, pra gente terapia. pensar. Terapia é ansiolítico. Terapia é ansiolítico. Terapia. Vai lá fora. É, sim. É. E o pior, ou então, uísque Sim. e cigarro, como é que chama aquele cigarro, Vicente? Vape. Vape, O vape. que vicia, que acaba com o pulmão. Não sei o quê. É Porque nós estamos perigosíssimo. na era dos vícios. Era dos vícios. A gente quer estar no prazer o tempo inteiro. Eu ontem fui pra reunião com um cara e o cara batia as pernas assim, ó. Aí ele levantou 3 vezes, Vicente, tu viu isso? Não, 3 vezes e tomou 3 cafés. Numa reunião de meia hora. E as pernas do cara assim, ó. Aí terminou a reunião e disse assim, macho, para com essas pernas aí, porque... Não, mas isso é meu jeito. Eu falei, não, você tomou 3 cafés. Eu sei qual é o efeito da cafeína no corpo. É verdade. É o vício, né? É o vício. E aí o coração vai daqui a um tempo, ó. Não é cansando, né? É, Porque aí vai. é sintoma da ansiedade. É. Excesso. Nós estamos na era dos excessos. A gente quer assistir televisão o tempo inteiro, nossos filhos querem assistir o tempo inteiro, querem ouvir o tempo inteiro. Zerar todos os filmes. E assim são as empresas. Exatamente. E tem um ponto que eu acho que o principal ponto, que é o que o Marco trouxe, é a questão de percepção do cenário. A importância de você, né, perceber o cenário, perceber as coisas que estão acontecendo com você, o que está ao teu entorno, para saber o que, que é bom, o que, que não é, É o o que, que você autoconhecimento, né? quer. Eu acho que esse Primeiro é de o... tudo, Para além do Esse é um autoconhecimento, ponto. conhecer as regras do jogo e quem são os jogadores. Só dá pra gente acompanhar futebol, por analogia o jogo da vida, se a gente entender quem são os jogadores e quais são as regras do jogo. É isso aí. Se não, esquece. Vai sendo levado pela maré. E aí, 2 sofrimento. Nas empresas isso acontece também. Você é líder hoje, amanhã você não é. Claro, Abriu o capital na bolsa, lascou, amigo, velho. claro. Agora vai ser medido dia após dia. Então aquela empresa top que você achava que tinha, amanhã você vai chegar no restaurante e vai dizer, ei, Camilo, cara, eu vi lá como é que estão todas as ações, cara. E nem é verdade, porque na verdade você colocou um negócio para ser medido o tempo inteiro. Claro. Tem especulações. Que no normal não é. Sim, Sem dúvida. com certeza. Então, enfim. É, acontece. Bom, o papo tá legal. A gente poderia ficar aqui mais umas 3 horas brincando, mas a gente tem tempo, tranquilo. A gente deu o nosso tempo aqui. Pô, primeiramente queria te agradecer pelo ter aceito, por estar aqui Obrigado com a a vocês. gente, pelo bate-papo. Foi Foi um maravilhoso. prazer. Dizer que a porta do podcast está sempre aberta. Então, quando você quiser voltar, quiser trazer algum projeto, alguma coisa, fique à vontade, só nos acionar. E estamos aí. Sempre quiser, inclusive, deixar uma mensagem final, passar suas redes sociais, falar da Engaja, fica à vontade. Bom, pessoal, obrigado a vocês aí pelo convite. Muito obrigado a você. Turma do New e Comunique-se, o Camilo aqui, parceiro de primeiríssima hora, que a gente tem muito orgulho de trabalhar junto aí ao longo desses anos. E as pessoas que assistem aí esse podcast saibam que a Engaja está à disposição aí de todos vocês. Saibam que a Digital College também. Nós somos Engajas, nós somos uma empresa que está aqui em São Paulo também, atende as empresas aqui, né? Enfim, pacifica corações por aqui também. E vamos que vamos. A gente tem que fazer o mercado cada vez melhor, mais harmônico, porque é nessa seara, nesse universo que a gente vive, e as empresas existem porque tem uma razão social. A razão não é ganhar dinheiro, não é ter carrão, não é ter casa em Miami. A razão é social. Por que essa empresa existe? Né? Então, é Propósito, para né? isso que a gente trabalha, para deixar o mundo um pouquinho melhor.
Muito Com certeza, sem dúvida. Muito obrigado mais uma vez. Parabéns pelo Obrigado, trabalho. Camilo, mais Eu que uma vez. agradeço. Sensacional a participação. E agradecer você que ficou na audiência, aí, você que nos ouviu, ou você que nos assistiu. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, né, pela sua atenção. Mais uma vez, deixe o comentário aí de onde você está falando, deixe sua mensagem, curta e compartilhe esse vídeo. A gente falou aqui, mas reforço. Manda lá no WhatsApp, né? Manda a tia compartilhar no grupo lá que ela tem de igreja, Grupo da de igreja, família. exatamente. É importante, das fofoqueiras do bairro, que sempre tem, tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez e nos vemos no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.